Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo ao estudo da lição da Escola Sabatina, número 5, o nobre príncipe da paz. Vamos orar. Pai querido que estás nos céus, aqui estamos na tua presença buscando a tua face, buscando a tua bênção. Derrama sobre mim e os meus irmãos o Espírito Santo. Por favor, Pai querido, que o Espírito Santo abra nossa mente para entendermos as profecias que vamos estudar hoje. E que o Senhor venha abençoar cada pessoa, cada filho teu que está ouvindo e está assistindo e está estudando a tua palavra. Derrama sobre nós o Espírito Santo em nome de Jesus. Amém. O nobre príncipe da paz. Queridos, Jesus Cristo é o príncipe da paz. Jesus Cristo é aquele que disse: a minha paz eu vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Você vai vencer, eu vou vencer. Jesus Cristo nos deu uma mente de vencedor. Queridos, Jesus Cristo não somente nos dá a vitória, mas Ele também nos dá a paz. A paz que só Ele tem. Quando você deita a sua cabeça ali no travesseiro, você pode dormir em paz, porque você tem paz de consciência dada por Jesus Cristo, porque Ele perdoa os nossos pecados e nos traz esta paz de alma. Eu li recentemente um livro publicado pela Una Press, que é a editora do UNASP. Queridos, eu fiquei surpreso porque o título do livro era Só Alá traz a paz. Como, queridos? Como entender esse título? Eu li o livro, mas fiquei sem entender. Por que só Alá traz a paz? Eu li também o Alcorão. E, queridos, Alá, o Deus mencionado por Maomé, ele diz ali no Alcorão que ele não tem filho. Mas o Deus que nós adoramos, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus revelado nas Sagradas Escrituras, ele tem um filho, chamado Jesus Cristo. Também o Alcorão diz que Jesus Cristo não morreu na cruz, mas o centro da mensagem cristã é a morte de Cristo na cruz. As duas maiores verdades do cristianismo é: a primeira, Jesus morreu, e a segunda, Jesus ressuscitou. E a terceira grande verdade do cristianismo é: Jesus voltará. Portanto, queridos, quando o Alcorão menciona que Jesus não morreu, ele destrói a principal mensagem da Bíblia, do cristianismo. Quando eu vi o título Só Alá traz a paz, eu pensei: não é Alá que traz a paz, é Jesus Cristo que traz a paz. Porque Alá não é Jesus. Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus Cristo é o Deus que se tornou carne e habitou entre nós. E nós vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. João capítulo 1 e o verso 14. Jesus Cristo é a paz, Jesus Cristo é a nossa esperança, Jesus Cristo é tudo para mim, é tudo para você. O verso áureo diz: um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. O Dr. Robert Oppenheimer, ele foi quem supervisionou a criação da primeira bomba atômica. Apresentou-se diante de um comitê do Congresso nos Estados Unidos e perguntaram para o Dr. Robert se havia alguma defesa contra esta arma, a bomba atômica. Ele disse: certamente existe uma defesa. E qual é? Eles perguntaram. Ele disse: a defesa contra a bomba atômica é a paz. Queridos, a paz é um sonho vago e inatingível aqui nesta terra. Desde que a história passou a ser registrada, estima-se que o mundo esteve completamente em paz apenas cerca de 8% do tempo. Pelo menos 8.000 tratados de paz foram violados. Durante os 50 anos que se seguiram ao fim da Primeira Guerra Mundial,
A guerra que deveria supostamente ter acabado com todas as guerras. Após a Primeira Guerra Mundial, houve apenas 2 minutos de paz para cada ano de guerra. Em 1895, Alfred Nobel, o inventor da dinamite, estipulou um fundo para estabelecer um prêmio para indivíduos que dessem uma contribuição para a paz mundial. Contudo, nos últimos anos, até alguns vencedores do Prêmio Nobel da Paz estiveram envolvidos em conflitos violentos. Queridos, a paz nesta terra é impossível, mas a paz interior, a paz que Jesus Cristo dá, está disponível para você. Paz não é somente a ausência de guerra. Paz é a presença do amor de Jesus Cristo no coração. Que Jesus Cristo encha o seu coração com esta paz que só Jesus pode dar. Só Jesus traz a paz. Aleluia. Na parte de domingo, o fim da escuridão para a Galileia. Aqui nós temos mais uma profecia messiânica. O livro de Isaías está repleto de profecias lindas sobre o Messias, a vinda do Messias. Abra sua Bíblia e vamos ler aqui em Isaías capítulo 9 e os versos 1 até o verso 5. Aqui nós lemos: Mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida. Ele envelheceu nos primeiros tempos, a terra de Zebulon e a terra de Naphtali, mas nos últimos a enobreceu junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia dos gentios. Queridos, o reino do norte, aqui está mencionando o reino do norte, aqui está falando sobre a terra de Zebulon, a terra de Naphtali, que era desprezada. Você sabe que a maior parte, talvez 70% a 80% da vida de Jesus, ele viveu não em Jerusalém, não em Judá, ele viveu no reino do norte. Ele viveu na terra de Zebulon, na terra de Naphtali, uma região desprezada, mas ali Deus trouxe luz para a Galileia dos gentios. E o verso 2 diz: o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Jesus Cristo nasceu em Belém, mas Jesus Cristo viveu até os 30 anos de idade, ele viveu ali na Galileia. Por isso ele é conhecido como o Galileu, o carpinteiro filósofo de Nazaré. Queridos, Jesus Cristo, que dividiu a história em duas partes, ele era um galileu. Nazaré era uma cidade proverbial, famosa pelo pecado, pela impiedade. Tanto é que, quando disseram que Jesus Cristo tinha vindo de Nazaré, perguntaram: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Mas foi ali, em Nazaré, foi ali, naquela região desprezada de trevas, que Deus fez brilhar a luz. Viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Tu multiplicaste este povo, a alegria lhe aumentaste. Todos se alegrarão perante ti, como se alegram na ceifa e como exultam quando se repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre ele, a vara que lhe feria os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque toda a armadura daqueles que pelejavam com ruído e os vestidos que rolavam no sangue serão queimados, servirão de pasto ao fogo. Queridos, esta profecia de Isaías capítulo 9, principalmente aqui o verso 1 e o verso 2, é uma das lindas profecias messiânicas que falam do nosso querido Jesus Cristo, cerca de 700 anos antes de Jesus nascer. Quando Isaías capítulo 9, verso 1 começa, ele diz: mas a terra que foi angustiada. Ele diz mas, porque ele está dando continuidade à descrição que foi feita no capítulo 8. E o capítulo 8, verso 21 e 22, está falando: e passarão pela terra duramente oprimidos e famintos, e será que tendo fome e enfurecendo-se, então amaldiçoarão ao seu rei e ao seu Deus, olhando para cima. E olhando para a terra, eis que haverá angústia e escuridão, e serão entenebrecidos com ânsia e arrastados para a escuridão.
O capítulo 8 termina falando de destruição, de tragédia para o Reino do Norte, tragédia para o povo de Deus. Mas, queridos, o capítulo 9, verso 1 começa falando sobre a luz, a esperança, a bendita esperança que Deus colocou na sua vida. A esperança da primeira vinda de Jesus Cristo que se cumpriu. Todas as profecias messiânicas mencionadas no Antigo Testamento, apontando para o nascimento, vida, morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, todas elas se cumpriram ao pé da letra. Nós podemos confiar neste livro sagrado, porque ele foi inspirado por Deus, escrito por homens chamados profetas, que recebiam suas visões, seus sonhos, e orientados, guiados pelo Espírito Santo, que lhes inspirava o pensamento. Eles narravam aquilo que Deus lhes revelara. E as profecias messiânicas mostram que a Bíblia, ela não é um livro humano, é o livro de Deus. Porque só Deus conhece o futuro. Só Deus poderia contar a vida de uma pessoa antes dela nascer. E assim foi com Jesus Cristo. Deus revelou na sua palavra a vida de Jesus Cristo, suas obras, sua missão, antes dele nascer. Queridos, Isaías 8, versos 21 e 22, descreve a condição desesperadora daqueles que se voltaram para o ocultismo. O povo de Deus, Reino do Norte e o Reino do Sul, Acás, eles se voltaram para o ocultismo, para o satanismo e não para o Deus verdadeiro. Onde quer que olhassem, havia ali angústia, escuridão e sombras de ansiedade, e seriam lançados para densas trevas. Por outro lado, os que estavam aflitos não continuariam na escuridão. O povo da região da Galileia foi apontado aqui como tendo recebido a bênção especial de uma grande luz. Deus não nos deixa nas trevas. Deus faz jorrar sobre você luz abundante. A luz do Antigo Testamento, somada com a luz do Novo Testamento, somada com a luz de mais de 50 livros escritos, o espírito de profecia, nós temos luz abundante. Bendito seja Deus. A nação seria multiplicada e se alegraria porque Deus quebraria o cetro do seu opressor. Deus não deixará o seu povo eternamente sendo oprimido. Deus se levanta a favor do seu povo. Miguel diz lá em Daniel capítulo 12, verso 1, e Miguel se levantou para libertar o seu povo no tempo da angústia qual nunca houve. E naquele dia será libertado todo aquele cujo nome estiver inscrito no livro da vida. Daniel capítulo 12, verso 1. Miguel se levanta para você. Ele não fica sentado, ele não fica distraído quando vê suas lágrimas, vê sua angústia. Ele se levanta. Os olhos de Jesus Cristo, eles estão sobre você, porque você é a menina dos seus olhos. A região do mar da Galileia foi descrita no texto porque tinha sido um dos primeiros territórios a serem conquistados. Queridos, quando e como foi cumprida a profecia de Isaías, capítulo 9, verso 1 até o verso 5? Vamos ver na Bíblia o cumprimento desta profecia. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 4 e vamos ler a partir do verso 12. Mateus capítulo 4, a partir do verso 12. Aqui nós lemos: Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galileia, e deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon e Naftali. É ali que Jesus viveu a maior parte do seu tempo. Foi ali que ele convocou os discípulos. Os discípulos de Jesus eram todos daquela área de Zebulon, de Naftali. E o verso 14 diz: para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: a terra de Zabulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia das nações. O povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam sentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Queridos, aqui está em Mateus capítulo 4, verso 12 até o verso 16, o cumprimento exato da profecia de Isaías capítulo 9, versos 1 e verso 2.
Eu amo as profecias da Bíblia, porque elas provam. É a única forma de você provar alguma coisa na Bíblia é através das profecias. Porque a profecia prova que a Bíblia é de inspiração divina. Foi Deus que orientou os profetas, porque ninguém, nenhum ser humano, nenhum adivinho, ele poderia falar ou pronunciar profecias tão exatas como estas, mencionadas na palavra de Deus. E aqui em Mateus capítulo 4, verso 17, continua: desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu a dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Foi lá na Galileia das nações, que Jesus Cristo chamou os seus discípulos. Homens simples, incultos, homens pescadores, homens que não eram dotados de grande conhecimento. Deus não precisa de homens dotados de grande conhecimento, porque é Deus que os inspira, é Deus que se revela a eles, é Deus que nos capacita. Deus só precisa de homens e mulheres dispostos a serem usados, a serem batizados pelo Espírito Santo, para cumprir com a missão de Jesus Cristo nesta terra, para cumprir com a missão que Deus deu para você e deu para mim. Nós não precisamos de grande conhecimento, nós precisamos somente do Espírito Santo, para que unja os nossos lábios, para que traga a luz celestial sobre cada mente, e que quando você abrir a Bíblia, estiver lendo a Bíblia, o Espírito Santo vai ajudar a você e a mim a entendermos cada verso da Bíblia do jeitinho que Jesus entende. É assim que o Espírito Santo faz. Aqui em Mateus capítulo 4, verso 18, diz que Jesus Cristo andava junto ao mar da Galileia, e ali ele viu Simão, chamado Pedro, e André, e eles foram chamados. E o chamado de Jesus Cristo é: vinde, eu vos farei pescadores de homens. Este mesmo chamado, meu querido irmão, minha querida irmã, este mesmo chamado Jesus faz para você. Venha após mim, siga-me. Eu farei de você um pescador de almas. Homens e mulheres serão pescados em nome de Jesus Cristo para o reino de Deus. E aqui lemos no verso 21, e adiantando-se dali viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com seu pai Zebedeu, consertando as redes, e chamou-os. Jesus Cristo foi chamando um, chamando o outro. Mas antes de Jesus Cristo chamar os discípulos para o seguirem, ele passou uma noite em oração. Queridos, todas as decisões de Jesus Cristo eram decisões resultadas de oração, de comunhão com o Pai, de iluminação do Espírito Santo. Quem é que disse para Jesus Cristo? Quem é que convenceu Jesus Cristo de chamar este, chamar aquele? O Espírito Santo. Jesus Cristo não fazia uso dos seus poderes divinos, porque ele veio para viver como homem, como nosso exemplo. Mas ele fazia uso dos poderes divinos do Pai. E o Pai derramou o Espírito Santo sobre Jesus Cristo. E ele era guiado pelo Espírito Santo. Aquela intuição, aquela certeza de que ele deveria chamar Pedro, deveria chamar Tiago, deveria chamar João, deveria chamar André, aquela certeza foi o Espírito Santo quem lhe deu. O Espírito Santo vai guiar a sua vida também, meu querido irmão. Se você cada manhã, antes de sair de casa, você se ajoelha, você adora a Deus, você louva a Deus cantando hinos, você estuda a palavra de Deus, você busca o batismo do Espírito Santo, com certeza, as atitudes, as ações, suas transações, seus negócios, tudo que você for fazer, toda obra que será realizada durante o dia, será sob a supervisão de Deus, será sob a guia do Espírito Santo, porque aqueles que são batizados pelo Espírito Santo, estes são filhos de Deus. E aqui diz o verso 22, e eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram-no. Eles tomaram a decisão de seguirem Jesus, porque eles também foram tocados pelo Espírito Santo. Aqui diz o verso 23, que Jesus percorria toda a Galileia,
ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Que bênção! Jesus Cristo passava pelas vilas, pelas cidades, curando, e atrás de si não ficava nenhum doente. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Jesus também pode curar você. Pode curar você de qualquer doença. Pode curar você do coronavírus, pode curar você do câncer, pode curar você de qualquer doença. Creia nele, porque ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E a sua fama, diz o verso 24, e a sua fama correu por toda a Síria, e traziam-lhe todos os que padeciam, acometidos de várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos, os paralíticos, e ele os curava. Não existe doença difícil para Jesus Cristo. Qual é a doença que você acha que é difícil Jesus curar? Qual é a enfermidade que você acha que Jesus não vai conseguir curar? Não existe nenhuma que seja impossibilidade para Jesus Cristo, porque ele pode estender a mão sobre você. E Jesus Cristo, quando estende a mão sobre você, quando Jesus Cristo derrama o Espírito Santo sobre você, ele entra na sua mente, no seu corpo, e ele vai levando vida. Vida. Porque ele é saúde. Satanás é doença. Satanás é pecado. Mas Jesus Cristo é perdão. Jesus Cristo é vida, restauração. Ele transporta você do reino das trevas para o reino da luz. Ele coloca o seu nome no livro da vida. Jesus Cristo traz vida hoje para você. Se você tem um parente, se você tem um amigo, se você tem um filho, alguém da sua família padecendo a enfermidade, seja qual for ela, creia que o mesmo Jesus vivo e que vive eternamente, ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Ainda que você esteja morto, eu ressuscitarei. Assim como ele ressuscitou Lázaro, assim como ele curou o leproso, assim como ele deu vista aos cegos, Jesus Cristo pode trazer vida, saúde, cura para os seus familiares, para você. Acredite em Jesus Cristo. E aqui diz o verso 25: e seguia-o uma grande multidão da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e da além do Jordão. Quem não quer seguir um homem como este? Quem não quer ser um discípulo de Jesus Cristo? Eu quero, eu sou um discípulo de Jesus Cristo. Eu aprendo dele todos os dias. Eu o amo. Meu sonho é estar com Jesus Cristo muito em breve. Eu clamo cada dia: volte logo, querido Jesus, estou com saudades. Eu quero estar na tua presença. Eu quero deitar a minha cabeça no seu peito, querido Jesus. Eu quero ser tão íntimo de você como João, o discípulo amado. Queridos, nossa paixão, nosso amor, nosso tudo é Jesus Cristo. Só ele pode trazer a paz na sua vida. Não é Alá que traz a paz, é Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aquele que morreu, que ressuscitou, que subiu ao céu por você e vai voltar nos buscar. Aleluia por esta bendita esperança. Na parte de segunda-feira, um filho nos foi dado. A Bíblia diz aqui em Isaías capítulo 9, verso 6. Eu posso dizer que esta é uma profecia linda, linda. Um filho se nos deu. Aquele bebezinho que nasceu da Virgem Maria, gerado pelo Espírito Santo. Ele era filho de Deus. Ele não foi gerado por um pai humano. Não foi José que gerou Jesus. Foi o Espírito Santo. Lá em Lucas capítulo 1, verso 35, diz: o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus, Filho do Altíssimo. Jesus Cristo foi gerado santo no ventre materno. Só Jesus foi gerado santo no ventre materno. Ninguém mais no planeta Terra nasceu santo do ventre materno. Eu nasci de uma mãe pecadora, de um pai pecador. Eu nasci com uma natureza pecaminosa. Eu não tinha aquela natureza espiritual e santa quando nasci da minha mãe.
Mas eu adquiri esta natureza santa e espiritual quando abracei Jesus Cristo como meu Salvador, quando nasci da água e do Espírito, nasci do Espírito Santo, e Ele gerou em mim, e Ele gera em você também, essa natureza santa e espiritual de Jesus Cristo. Mas, do ventre materno, só Jesus nasceu santo. Por isso ele é chamado Filho Unigênito, porque é o único desta espécie que viveu nesta terra, que nasceu nesta terra, mas já nasceu santo. É o único desta espécie. Jesus Cristo aqui, no capítulo 9, verso 6, é mencionado na profecia, quando Deus falou pela boca de Isaías, porque um menino nos nasceu, uma criancinha, aquele que criou céus e terra, aquele que é o verbo, aquele que sempre existiu. Ali diz em João capítulo 1, verso 1, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E todas as coisas foram feitas por ele, e nada do que foi feito se fez sem ele. Foi Jesus Cristo, o verbo, que deu vida, deu origem a todas as coisas criadas no céu e na terra. Tudo ele criou, nos céus e na terra. Então foi ele quem criou também os anjos. Foi ele quem criou todos os mundos. E foi ele quem criou o planeta Terra. Foi ele que colocou a mão naquela terra, naquele pó, e formou Adão e soprou nele, nas suas narinas, o fôlego de vida. É Jesus Cristo, aquele que se tornou um de nós. Por isso, queridos, quando o bebezinho Jesus nasceu, aquela criancinha era Deus em carne, Deus na linhagem humana, que veio à terra não viver como Deus, ele veio para viver como homem, para mostrar como um homem pode viver na dependência de Deus. Por isso ele é exemplo para você, ele é exemplo para as nossas crianças, ele é exemplo para os nossos jovens. Como podemos viver na dependência de Deus, dependendo de Deus, sendo batizados pelo Espírito Santo e guiados pelo Espírito Santo? Um menino nos nasceu, um filho se nos deu. E este um filho se nos deu foi uma dádiva eterna. Porque Jesus não foi dado somente por 33 anos. Jesus Cristo foi dado por toda a eternidade. O plano da salvação, o plano da redenção, alterou tudo lá no céu. Porque Jesus Cristo assumiu a forma humana e retém a forma humana para todo sempre. E o verso 6 continua dizendo, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será, para que você não pense que Jesus Cristo é somente homem, para que você entenda que Jesus Cristo é Deus, para que você entenda que Jesus Cristo não é um Deus com D minúsculo. Não, queridos, não existe um Deus com D minúsculo, ou é Deus ou não é Deus. Há pessoas que pensam que Jesus Cristo é um Deus que foi criado, ou é um Deus que foi gerado na eternidade, que houve um tempo em que o Pai existia e que o Filho não existia. Queridos, a Bíblia não fala que houve um tempo em que o Pai existia e o Filho não existia. Por quê? João capítulo 1, verso 1 diz, no princípio, lá no princípio, o Verbo já estava com Deus, com o Pai, e era Deus. E foi ele quem criou todas as coisas. Nada foi feito, nada foi criado sem ele. Ora, se ele criou todas as coisas no céu e na terra, como é que alguém pode dizer que ele foi gerado ou que ele foi criado? Não. Ele é o verbo, ele é a ação, ele é quem executa os planos da divindade. E aqui no capítulo 9, verso 6, diz claramente, ele é maravilhoso, ele é conselheiro, ele é Deus forte. Alguém se nega a dizer que Jesus Cristo é o Deus Todo-Poderoso? Não, o Deus Todo-Poderoso é somente o Pai. Queridos, o Pai é o Deus Todo-Poderoso? Sim, mas o Filho também é Deus Todo-Poderoso? Porque não pode existir um Deus maior ou um Deus menor. Não pode existir um Deus que é eterno e outro Deus que não é eterno. Deus é Deus, ele é eterno, incriado, existente por si mesmo. E aqui no verso 6 está dizendo que ele é Deus forte. Você vai discutir com a Bíblia? Você vai dizer que este verso não está falando do Filho? Que este verso não é genuíno? Que não é confiável? Ainda mais, este verso diz
que Jesus é o Pai da eternidade. Queridos, Jesus não é só eterno, Ele é Pai da eternidade e Ele é Príncipe da paz. Olha que texto lindo que nos conforta o coração, quando nós lembramos que Jesus Cristo, que se tornou um de nós, que é carne da minha carne, que é sangue do meu sangue, Ele é o Deus eterno, Ele é o Pai da eternidade, Ele é o Criador dos céus e da terra. E o verso 7 diz: do incremento deste principado e da paz não haverá fim, sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e o fortificar em juízo e em justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Este é o Deus a quem eu adoro, Jesus Cristo, o menino que nos foi dado, o Filho que nos nasceu, o Deus forte, o Pai da eternidade, o Príncipe da paz. Só Ele pode trazer salvação. Só Jesus Cristo pode trazer a paz. Ele somente é o caminho que nos leva para o céu. Ele disse em João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é o teu e é o meu Salvador, o nosso caminho para o céu. Aleluia! Na parte de terça-feira, o cetro da ira de Deus. Abra sua Bíblia em Isaías capítulo 9 e vamos ler a partir do verso 8. Qual era o cetro da ira de Deus? Queridos, Deus usa algumas nações para serem chicote. Por exemplo, a Síria. A Síria foi chicote nas mãos de Deus para disciplinar o Reino do Norte. O Reino do Norte é que estava afastado de Deus, e também o Reino do Sul, na pessoa do seu rei Acás, ímpio, apóstata. Deus usou a Assíria para ser o chicote de Deus, para repreender o seu povo em apostasia. Vamos ler aqui em Isaías capítulo 9, versos 8 em diante. O Senhor enviou uma palavra a Jacó, e ela saiu em Israel. E todo este povo saberá, Efraim e os moradores de Samaria, que em soberba e altivez de coração dizem: os ladrilhos caíram, mas com cantaria tornaremos a edificar. Cortaram-se as figueiras bravas, mas por cedros as substituiremos. Portanto, o Senhor suscitará contra ele os adversários de Rezim e instigará os seus inimigos. Pela frente virão os sírios e por detrás os filisteus, e devorarão a Israel com a boca escancarada. E nem com tudo isto se apartou a sua ira, mas ainda está estendida a sua mão. Contudo, este povo não se voltou para quem o feria, nem buscou ao Senhor dos Exércitos. Mesmo Deus permitindo que viessem tragédias, opressões, derrotas e mortes, mesmo assim, o povo de Deus não o buscava. Eles estavam buscando socorro no lugar errado, socorro daqueles que adoravam Baal. E o verso 14 diz: pelo que o Senhor cortará de Israel a cabeça e a cauda, o ramo e o junco, num mesmo dia. Em 722, o reino de Israel foi deportado pelo rei da Assíria. Eles foram deportados. Só ficaram ali alguns pobres, uns poucos que permaneceram ali em Samaria. Mas as 10 tribos desapareceram. Sendo deportados para países diferentes, eles nunca mais retornaram. Deixaram de existir. Mas aqui menciona que Deus ainda tinha um remanescente, um resíduo ainda ficou de Israel. E o verso 15 diz: o ancião e o varão de respeito é a cabeça, e o profeta que ensina a falsidade é a cauda. Todos estavam corrompidos, líderes e povo. E o verso 16: porque os guias deste povo são enganadores, e os que por eles são guiados são devorados. Um cego guiando outro cego. Líderes que adoravam Baal faziam com que o povo também adorasse a Baal. Hoje Baal existe como existia naquele tempo. Baal é o Deus Sol. O Deus Sol é adorado tão verdadeiramente hoje como era adorado naquele tempo. Existem muitas festas, existem muitos costumes, existem muitas celebrações que celebram adoração ao Baal, ao Deus Sol.
E nós, o povo de Deus, devemos ficar longe de Babilônia e não beber do vinho de Babilônia. Deus tem um remanescente que crê na palavra de Deus e que vive pelo assim diz o Senhor. E agora no capítulo 10, verso 1 diz: ai dos que decretam leis injustas. Verso 2, para prejudicarem os pobres em juízo e para arrebatarem o direito dos aflitos do meu povo, para despojarem as viúvas e para roubarem aos órfãos. Naquele tempo, líderes estavam explorando os pobres, explorando as viúvas. Mas aqui diz: ai daqueles que decretam leis injustas. Ai daqueles que desprezam um destes pequeninos, porque os seus anjos no céu estão assistindo, estão contemplando. Queridos, hoje nós devemos estender a mão para ajudar os aflitos, não prejudicar os pobres, não diminuir o salário deles. Deveremos estender a mão para as viúvas e não roubarmos os órfãos. Deus exige misericórdia. Quando você lê Mateus capítulo 25, quando menciona que Jesus Cristo, na sua volta, na sua segunda vinda, em glória e majestade, vai separar bodes e ovelhas. E vai dizer aos que estiverem do lado direito: vinde benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Ele menciona a razão por que eles são povo de Deus. Porque eu tive fome e me destes de comer, eu tive sede e me destes de beber, eu estava nu e me vestistes. Queridos, a caridade, o estender a mão para o necessitado, o atendimento, o benefício que você faz para o pobre, para o órfão, tudo isso é registrado lá no céu e fala a favor daqueles que amam a Jesus Cristo. Eu louvo a Deus porque mesmo aqui nesta profecia de tragédia, de destruição, aqui em Isaías capítulo 10 e o verso 20 diz assim: e acontecerá naquele dia que os resíduos de Israel, existem os resíduos de Israel, existe o remanescente de Israel. Aqui diz: e os escapados da casa de Jacó nunca mais se estribarão sobre os que os feriu, antes se estribarão sobre o Senhor, o Santo de Israel. Em verdade, os resíduos se converterão, sim, os resíduos de Jacó, ao Deus forte. Meu querido irmão, o povo de Deus hoje, Laodiceia, está morno, está comprometido com o mundo, está indo para o lado de Babilônia e bebendo vinho de Babilônia. Mas Deus tem um resíduo, Deus tem um resto. Lá em Apocalipse capítulo 12, verso 17, que o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua semente. Existe um resto, aleluia, pelo resto que permanece, pelos resíduos fiéis dentro de Laodiceia. Um resíduo que não é morno, um resíduo que não é frio, mas é avivado, incendiado pelo Espírito Santo. E Deus quer chamar você para fazer parte deste remanescente. Lá naquele tempo Deus falou dos resíduos. Os resíduos se converterão, verso 21, e os resíduos de Jacó ao Deus forte. Porque ainda que o teu povo, ó Israel, seja como a areia do mar, só um resto dele se converterá. Ainda que a igreja adventista tenha 27 milhões de membros, é um remanescente que será salvo. Queridos, você e eu fomos chamados e Deus deu abundante luz. Essa mesma luz, que é Jesus Cristo, brilha sobre você. E agora o verso 24 diz: pelo que assim diz o Senhor Jeová dos exércitos, não temas, povo meu, que habitas em Sião. A Assíria, quando te ferir com a vara e contra ti levantar o seu bordão à maneira dos egípcios, porque daqui a bem pouco se cumprirá a minha indignação e a minha ira para os consumir. A mensagem de Deus para aquele tempo e para você hoje: não tenha medo, não tema, povo meu. Você é povo de Deus? Deus tem um povo dentro da igreja remanescente? Sim. Deus tem um povo dentro de Babilônia? Sim. Porque lá em Apocalipse capítulo 18, verso 4 diz: sai dela, povo meu. Deus tem um povo que é dele dentro de Babilônia também, os sinceros de coração. Não tenha medo, povo meu. Que alegria, que conforto me traz pensar que eu sou o povo de Deus.
Eu sou filho, você é filha. Todos nós fomos gerados pelo Espírito Santo e nós somos o remanescente de Deus na terra. Aleluia! Na parte de quarta-feira, raiz e renovo em uma só pessoa. Mais uma profecia messiânica aqui em Isaías. Agora o capítulo 11. Abra sua Bíblia. Nesta linda profecia de Isaías capítulo 11. Verso 1 em diante nós lemos: porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. A Bíblia diz que Davi era filho de Jessé. Jessé era da tribo de Judá. Portanto, na tribo de Judá brotaria o renovo, um renovo frutificará. Brotará um rebento do tronco de Jessé. Jesus Cristo, ele pertencia à tribo de Judá. Jesus não era da tribo de Levi. Ele não poderia ser sacerdote no santuário da terra, porque ele era de uma outra tribo. Por isso a Bíblia diz que Jesus Cristo foi nomeado sacerdote, não pela linhagem humana. Ele não era da linhagem sacerdotal, mas ele foi constituído sacerdote por ordem direta de Deus, chamado de sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Assim como Melquisedeque não era da tribo de Levi, porque nem existia Levi no tempo em que Melquisedeque viveu. Nem existia a tribo de Levi. Mas ele foi constituído sacerdote diretamente por ordem de Deus. Assim também Jesus Cristo foi constituído sacerdote lá no santuário celestial, por ordem direta do Pai. Por isso, ele é o nosso sacerdote eterno. Lá no santuário celestial, ele intercede por você. Ele mostra sua mão ferida para o Pai, dizendo: eu derramei meu sangue por este filho, por esta filha. Perdoe os pecados. Mantenha o nome dele no livro da vida. Aleluia! E aqui menciona no capítulo 11, verso 2: e repousará sobre ele o Espírito do Senhor. Aleluia! Aquele menino que nasceu da Virgem Maria, gerado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo o guiou. Ele já nasceu gerado pelo Espírito Santo. E ele foi guiado pelo Espírito Santo na sua meninice, e ele foi guiado pelo Espírito Santo na sua juventude, até o momento em que ele foi batizado. Com 30 anos de idade, quando ele foi batizado, e ele saiu das águas. Isto está lá em Mateus capítulo 4. Pode ler lá em Mateus capítulo 4. Lá diz que quando Jesus saiu das águas, o Espírito Santo desceu em forma corpórea de uma pomba sobre Jesus. E foi ouvida uma voz do céu dizendo: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Queridos, ali no Jordão, nós temos ali a presença da divindade. A divindade que é Jesus Cristo, a divindade que é o Pai e a divindade que é o Espírito Santo. Por isso o bispo Ário, quando discutia sobre a divindade do Espírito Santo, a divindade do Filho, os oponentes ao bispo Ário diziam: Ário, vá lá no Rio Jordão, vá lá no Jordão, porque ali você vai ver Jesus Cristo, o Filho de Deus, que é o Deus em carne. E você vai ver também o Espírito Santo de uma forma literal e corpórea, descendo sobre ele na forma de uma pomba. E você também, Ário, vai ouvir a voz do Pai, dizendo: este é o meu filho amado. A voz do Pai não era a voz de Jesus, era a voz do Pai. O Espírito Santo que desceu em forma de pomba sobre Jesus não era Jesus, era o Espírito Santo. E aquele que saiu das águas não era o Pai e não era o Espírito Santo, era Jesus. Ali nós temos Pai, Filho e Espírito Santo. Bendito seja Deus pela Bíblia. Isso não é invenção minha, isso não é invenção humana, isto é Bíblia. Pai, Filho e Espírito Santo. É um mistério? Sim, um mistério envolve a divindade, porque eles são infinitos, incriados, existentes por si mesmos. Como é que nós queremos destrinchar? Como é que nós podemos entender plenamente a divindade? Não vamos entender, porque além de sermos pecadores, nós somos finitos. Mas eu posso crer. Embora eu não consiga entender tudo sobre a divindade, eu posso crer na divindade, revelada na palavra de Deus. Aqui em Isaías capítulo 11, verso 2 diz: e repousará sobre ele o Espírito do Senhor. O Espírito Santo. Ele esteve presente lá em Gênesis capítulo 1, verso 2, falando que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Queridos, há pessoas que dizem: pastor,
Mas o Espírito de Deus, o Espírito do Senhor, é o Espírito de Deus. Eu digo, obviamente que é o Espírito de Deus. Na divindade só existe um Pai. Na divindade só existe um Filho. Na divindade só existe um Espírito. E queridos, a natureza divina é uma só. Não existe a natureza divina do Pai, a natureza divina do Filho, a natureza divina do Espírito Santo. Não, queridos. Existe uma só natureza divina. Como, pastor? Da mesma forma como existe uma só natureza humana. Existe uma só natureza humana, mas são mais de 7 bilhões de seres humanos que participam desta mesma e única natureza humana. Não existe uma natureza humana maior e uma menor. Assim também, queridos, existe uma só natureza divina. E ela é revelada na Bíblia, porque a natureza divina é partilhada não por 7 bilhões de seres, mas é partilhada por 3 seres divinos: Pai, Filho e Espírito Santo. Como entender? Não dá para entender, mas eu posso crer. Quando nós cremos, um dia nós vamos entender. Não espere entender para depois crer. Adore a divindade. Pai, Filho e Espírito Santo trabalham pela sua salvação. Por isso se manifestaram ali no batismo de Jesus Cristo. Lá na fórmula batismal de Mateus capítulo 28, Jesus Cristo disse: ide a todo mundo, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a palavra nome está no singular, porque o nome do Pai é YHWH. O nome do Filho é YHWH. O nome do Espírito Santo é YHWH. O nome da divindade é esse tetragrama. Essas 4 consoantes que não existe pronúncia, mas nós sabemos qual é o significado deste tetragrama, YHWH. O significado é eu sou. Antes que Abraão existisse, eu sou. Quando Moisés perguntou para Deus: eu vou libertar o teu povo no Egito, e eles vão me perguntar, lá em Êxodo capítulo 3, e o que eu devo dizer? Deus disse: diga para eles que o eu sou te enviou a eles. Este eu sou que estava falando com Moisés, lembre-se, não era o Pai, não era o Espírito Santo, era o Filho. Toda a comunicação entre o céu e a terra é feita através do Filho. Foi o Filho que lá no Monte Sinai escreveu os 10 mandamentos e entregou-os para Moisés. Foi o Filho de Deus que falou com Moisés lá na sarça ardente e pediu para Moisés ir para o Egito libertar o seu povo. Claramente ali menciona em Êxodo capítulo 3 que o Filho, ele se chama Eu Sou. No original, queridos, ali está YHWH. É Jesus Cristo. Este é o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Lembre-se que Pai, Filho e Espírito Santo são títulos, não são nomes. Assim como na minha família, eu sou o pai, a Leila é a mãe e o Anderson e a Evelyn são os filhos. Mas o título pai, mãe e filhos são títulos. O nome da minha família é Ramos. O nome da divindade é YHWH. Estamos lendo Isaías 11, verso 2. E o espírito de sabedoria e de inteligência estará sobre ele. Ou seja, sobre Jesus Cristo existia o espírito de sabedoria e de inteligência. Quem dá esse espírito de sabedoria e inteligência? Quem deu para Jesus, que viveu entre nós? O Espírito Santo. Quem pode dar para você também o espírito de sabedoria e de inteligência? O Espírito Santo. O espírito de conselho e de fortaleza. O espírito de conhecimento e do temor do Senhor. E o verso 3, falando de Jesus, deleitar-se-á no temor do Senhor. Jesus, homem que viveu na terra, viveu os 33 anos no seu estado de humilhação. Ele deixou a forma divina, mas não perdeu a natureza divina, mas deixou a forma divina e viveu na terra como homem, na dependência de Deus, não usando os seus poderes divinos, mas usava os poderes divinos do Pai, porque ele veio para ser exemplo seu e exemplo meu, que devemos viver sempre em comunhão, orando sem cessar, guiados pelo Espírito Santo, e nós vamos nos deleitar no temor do Senhor.
e não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres. Aleluia! Jesus Cristo olha para os pobres, porque Ele sabe o que é ser pobre. Ele nasceu pobre. Ele poderia ter nascido rico, com certeza. O pai poderia ter escolhido que o seu filho nascesse nesta terra rico, num berço de ouro, mas escolheu que ele nascesse pobre, numa manjedoura. Queridos, Jesus Cristo pode entender os pobres, porque Ele viveu pobre. Um dia Ele falou: o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Assim você pode viver na dependência de Deus, mas Ele julgará com justiça os pobres e repreenderá com equidade os mansos da terra, e ferirá a terra com a vara da sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o ímpio. E a justiça será o cinto dos seus lombos, e a verdade o cinto dos seus rins. Justiça e verdade se unem em Jesus Cristo. O meu Jesus Cristo, Ele é justiça e Ele é verdade. E agora, queridos, aqui no capítulo 11, a partir do verso 6, nós temos mais uma profecia linda. Quando você lê esse texto de Isaías, capítulo 11, verso 6 em diante, e quando você lê também Isaías, capítulo 65, você percebe que Deus tinha um plano A e um plano B. Quando você lê a Bíblia, você percebe nitidamente o plano A com Israel literal e o plano B com Israel espiritual. O plano A está concentrado nas profecias do Antigo Testamento e o plano B está concentrado principalmente nas profecias do Novo Testamento. No plano A, o plano era que Israel abraçaria o Messias. Israel aceitaria o enviado de Deus. Israel se tornaria uma nação modelo para todo o mundo. Uma nação modelo onde a longevidade do povo de Deus seria como a longevidade das árvores. Lá em Isaías 65 diz que aquele que morresse de 100 anos seria dito: ele morreu jovem. Queridos, a longevidade do povo de Deus seria visível e chamaria a atenção de outras nações pagãs, nações vizinhas. E eles viriam até Israel para descobrir o segredo da longevidade, o segredo da saúde, porque seriam conhecidos como um povo, como uma nação onde não existiria doença, não existiria delinquência. E, queridos, eles seriam a luz para iluminar a terra, até que toda a terra se enchesse do conhecimento do Senhor. Este era o plano A. Este era o plano de Deus com Israel literal. Por isso, quando você estiver lendo aqui Isaías capítulo 11, a partir do verso 6, pense que isto poderia ter acontecido se Israel tivesse abraçado a Jesus como Salvador. Ele morreria pelas mãos dos romanos, mas ele não teria morrido pela vontade e pelo pedido do povo de Israel, porque foi o próprio povo de Jesus que pediu a sua morte. Os próprios líderes da nação pediram a sua morte: crucifica-o, crucifica-o. O líder dos romanos, que era Pilatos, queria soltar Jesus, mas o povo de Deus daquele tempo pediu para que Jesus fosse crucificado. O plano A falhou, porque o plano de Deus inclui a resposta do seu povo. As promessas de Deus são condicionais. Nós temos que fazer a nossa parte. Deus não falha em fazer a parte dele, nunca falhou, mas nós estamos falhando da nossa parte. Israel falhou, porque Israel não confiou em Deus, confiou em Baal, não adorou a Jesus, o Messias, adorou o Deus Sol, adorou Baal, se envolveu com a cabala. Queridos, aqui diz em Isaías capítulo 11, verso 6, e morará o lobo com o cordeiro, e o leopardo com o cabrito se deitará. E o bezerro e o filho de leão e a nedia ovelha viverão juntos, e um menino pequeno os guiará. Que paraíso a terra se transformaria! Que paraíso não seria a terra de Israel! O mundo todo viria para ver o que está acontecendo em Israel. Porque lá em Israel, o lobo mora com o cordeiro. Lá em Israel, um menino pode guiar o leão, o filho do leão. Queridos, isto chamaria a atenção de todas as nações. Assim como naquele tempo, o rei de Babilônia
veio até Ezequias para saber qual era o segredo. Por que que o sol voltou 10 graus? Por que que Ezequias foi curado? Quem é esse Deus? Assim como uma comitiva veio de Babilônia até Ezequias para saber o segredo da sua cura. Queridos, Ezequias falhou, porque não falou do Deus de Israel. Mostrou seus bens, mostrou sua riqueza, seu ouro, seu exército, e esqueceu de mostrar Deus. Com certeza, se Israel abraçasse Jesus Cristo como Messias, Jesus Cristo morreria pela mão dos romanos, porque Jesus veio para morrer pelos pecadores. Mas não precisaria ter morrido pelo seu povo. Lá em João capítulo 1, diz, veio para o que era seu, e os seus o rejeitaram. Estava no mundo, e o mundo foi feito pelas suas mãos, e o mundo não o conheceu. No plano A, queridos, era através de Israel, através do povo escolhido, que o evangelho se espalharia para o mundo todo. Mas este povo de Israel se tornou exclusivista, se considerando como os únicos salvos, os únicos que poderiam receber a bênção do Deus, Criador dos céus e da terra. E eles excluíram os demais. Eles falharam no cumprimento da missão. Por isso, esta profecia aqui de Isaías, capítulo 11, verso 6 em diante, não se cumpriu no plano A, mas vai se cumprir no plano B. O plano B é a segunda vinda de Jesus Cristo em glória e majestade, arrebatando o povo de Deus para viver no céu 1000 anos, e no final dos 1000 anos, conforme diz em Apocalipse capítulo 20, o povo de Deus vai descer com Jesus Cristo dentro da Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém vai descer do céu, vai descer exatamente ali onde está a velha Jerusalém, porque o Monte das Oliveiras vai se abrir, como diz Zacarias capítulo 14, vai se abrir e se tornar uma grande planície, que vem lá desde o Eufrates até o rio Nilo. Toda aquela região será coberta pela Nova Jerusalém. O povo de Deus habitará em toda a extensão da terra. 12 grandes tribos, 12 grandes nações serão espalhadas por toda a extensão da terra. E nós vamos vir até a Nova Jerusalém de sábado em sábado para adorar o nosso Deus, Criador dos céus e da terra. De sábado em sábado, conforme diz em Isaías capítulo 66, versos 22 e 23. Nós vamos vir a Jerusalém, a Nova Jerusalém, adorar a Deus. Isto no plano B. Mas isto poderia ter acontecido no plano A, se Israel tivesse abraçado a Jesus como Salvador. A terra poderia ter se enchido do conhecimento do Senhor a partir de Jerusalém. Aqui diz o capítulo 11, verso 7. A vaca e a ursa pastarão juntas, e os seus filhos juntos se deitarão, e o leão comerá palha como o boi. O meu apelo para você, meu irmão, é que você se torne vegetariano. Deixe os animais em paz. Deixe de matar os animais e comer a carne com sangue. Adote na sua vida a reforma da saúde, porque aqui diz que na nova terra, isto vai acontecer no plano B também. Os animais não serão carnívoros. Se os animais não serão carnívoros, o ser humano, resgatado pelo sangue de Jesus, que vai viver na nova terra e no novo céu, também não será carnívoro. Nós temos que aprender a viver com a comida que Deus deu para Adão e Eva, lá no paraíso, lá no Éden. Lá diz em Gênesis capítulo 1, verso 29, que Deus deu para Adão e Eva toda a erva que dava semente. Eles viviam daquilo que produzia semente. Eles não matavam os animais para comerem. Jesus Cristo deu, através do Espírito de profecia, centenas de páginas de luz celestial sobre a reforma da saúde, cuidando do nosso corpo, para que seja o templo do Espírito Santo. Ao ler esse texto, lembre-se que este é o plano de Deus para a nova terra, o plano B, não só para os animais, mas para os seres humanos também, para você e a sua família. Por isso diz aqui o verso 8, e brincará a criança de peito sobre a toca da áspide, e o já desmamado meterá sua mão na cova do basilisco. A serpente deixará de ser venenosa, de prejudicar, de matar pessoas, de picar pessoas. E aqui diz o verso 9, não se fará mal nem dano algum em todo o monte da minha santidade, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor,
como as águas cobrem o mar. No plano A, o conhecimento seria espalhado e encheria a terra a partir de Israel. Mas, no plano B, o Israel espiritual hoje, você e eu, o Israel espiritual de Deus resgatado pelo sangue de Jesus, nós estamos enchendo a terra do conhecimento do Senhor. E na nova terra, que será criada depois dos 1000 anos do céu, na nova terra, onde estará a nova Jerusalém aqui, o trono de Deus estará aqui, nós vamos viver na presença de um Deus santo. E esse verso 9 se cumprirá. Não se cumpriu no plano A, mas vai se cumprir no plano B, o verso 9. Não se fará mal nem dano algum em todo o monte da minha santidade, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor como as águas cobrem o mar. E acontecerá naquele dia que as nações perguntarão pela raiz de Jessé, posta por pendão dos povos, e o lugar do seu repouso será glorioso. No plano A, todos perguntariam: o que é isso que está acontecendo para os descendentes de Jessé? E o verso 11: porque há de acontecer naquele dia que o Senhor tornará a estender a sua mão para adquirir outra vez os resíduos do seu povo. Promessa de resgatar o povo de Israel, de resgatar o povo de Judá, que restaram da Assíria e do Egito e de Patros e da Etiópia e de Elão e de Sinar e de Amate e das ilhas do mar. E levantará um pendão entre as nações e ajuntará os desterrados de Israel e os dispersos de Judá, congregará desde os 4 confins da terra. Isto não se cumpriu no plano A, mas vai se cumprir no plano B. E o plano B envolve você. Deus tem um remanescente hoje, que Ele vai ajuntar dos 4 cantos da terra, do norte a sul, leste e oeste. Deus vai ajuntar o remanescente fiel. O remanescente fiel que está dentro da igreja remanescente, o remanescente fiel que está dentro da católica, o remanescente fiel que está dentro das igrejas protestantes e evangélicas, o remanescente fiel que está dentro das religiões pagãs. Em todos os lugares Deus tem um remanescente fiel e Deus os resgatará. E nós vamos viver com Jesus Cristo 1000 anos do céu. E a eternidade vamos viver na nova terra, que Deus recriará, colocando ali a nova Jerusalém como centro da adoração, e onde estará o trono do Pai e o trono do Filho. E para ali, conforme diz Isaías 66, versos 22 e 23, para ali nós vamos vir para adorar o nosso Deus, de sábado em sábado, e de uma lua nova a outra lua nova. Queridos, ali na nova terra, nós vamos nos reunir mensalmente, de uma lua nova a outra lua nova, para comermos do fruto da árvore da vida, mencionada lá em Apocalipse capítulo 22, quando fala que a árvore da vida, que está no centro do paraíso de Deus, da Nova Jerusalém, ali está a árvore da vida, que produz 12 qualidades de frutos, uma por mês, e o povo de Deus vai se alimentar deste fruto da árvore da vida uma vez por mês, por toda a eternidade. Mas vamos adorar a Deus também no sábado, de sábado em sábado. Assim como foi no Jardim do Éden, o santo dia do Senhor, o sábado bíblico, Gênesis 2, 1 a 3, era o sábado, o dia do Senhor. Assim na nova terra, também no plano B, também será o sábado, conforme diz Isaías 66, versos 22 e 23. Queridos, nós não podemos ficar chorando e lamentando a falha e o fracasso do plano A. Nós deveremos nos regozijar e nos alegrar com o plano B, porque neste plano B, você e eu estamos incluídos para a honra e glória de Deus. Aleluia! Na parte de quinta-feira, tu me consolas. Abra sua Bíblia agora, Isaías capítulo 12, e vamos ver aqui os versos 1 até o verso 6. O consolo de Deus. Deus tem um consolador. A Bíblia diz, lá em João capítulo 14, verso 26, que o consolador é o Espírito Santo. Deus nos consola, Deus nos conforta, Deus enxuga as nossas lágrimas. Deus sempre foi assim. É o povo de Deus que se afastou de Deus. Deus não se afasta do seu povo. Deus não nos abandona. Ele envia para você o Consolador. Aqui lemos em Isaías 12, verso 1 em diante: e dirás naquele dia: graças te dou, ó Senhor,
porque ainda que te iraste contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolaste. Graças a Deus, a ira de Deus não é para sempre. É maior a misericórdia de Deus do que a ira de Deus. A promessa de Deus para o Israel literal não se cumpriu com eles, mas a promessa de Deus vai se cumprir plenamente na vida do Israel espiritual. Você que foi resgatado pelo sangue de Jesus Cristo, você também pode e deve ser batizado pelo Espírito Santo. Ele é o Consolador. Este que nos consola é o Espírito Santo. E isso é o que está aqui em João capítulo 14. Abra sua Bíblia em João capítulo 14. Aqui nós lemos João 14, verso 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. O Espírito Santo nos conforta, nos consola, nos guia. O Espírito Santo nos convence do pecado, porque João 16, 8 diz que ele nos convencerá do pecado, da justiça e do juízo. Quando estamos fazendo coisas erradas, o Espírito Santo nos repreende. Queridos, este Espírito Santo é chamado de Consolador. Ele não é o Pai, ele não é Jesus, mas ele é o representante de Jesus, despojado da personalidade humana. O Espírito Santo trabalha com tudo o que é de Jesus. O Espírito Santo trabalha implantando a mente de Jesus em você. O Espírito Santo trabalha implantando o caráter de Jesus em você. O Espírito Santo trabalha fazendo com que você se lembre de tudo quanto Jesus ensinou. É isso que está escrito aqui no verso 26. Esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. É o Espírito Santo que desperta em você esta paixão, este forte amor por Jesus Cristo. É o Espírito Santo que atrai as pessoas para Jesus Cristo. Ele é o Consolador. E agora, voltando para Isaías capítulo 12 e o verso 2. Eis que Deus é a minha salvação. Qual é o Deus que é a sua salvação? Aquele que morreu na cruz por você. Jesus Cristo, quando pediu ao Pai 3 vezes, passa de mim este cálice. O Pai disse, não, filho, eu não posso passar de você o cálice. Você terá que morrer para salvar a humanidade. Por isso, queridos, embora tenha sido Jesus, o Filho, que morreu por você, o Pai não estava distante. O Pai estava ali pedindo para o Filho cumprir com esta missão, morrer pelos pecadores. O Pai não afastou do Filho o cálice amargo, mas pediu para que o Filho bebesse. O Pai estava no Filho, salvando você. O Espírito Santo está salvando você, porque o Espírito Santo é que faz com que você se lembre de Jesus, se lembre dos ensinamentos de Jesus, e o Espírito Santo é que atrai as pessoas para Jesus. Eis que Deus é a minha salvação. A divindade é a minha salvação. Pai, Filho e Espírito Santo, eles trabalham juntos para salvar você. Aqui diz o verso 2, eu confiarei e não temerei, porque o Senhor Jeová é a minha força e o meu cântico, e se tornou a minha salvação. Quando fala aqui o Senhor Jeová, é o YHWH, é o grande eu sou. Esse nome YHWH é o nome da divindade. A Bíblia mostra o YHWH sendo usado para o Pai, sendo usado para o Filho e sendo usado para o Espírito Santo. É o nome da divindade. O Senhor é a minha força e o meu cântico, e se tornou a minha salvação. E o verso 5 diz, cantai ao Senhor, porque fez coisas grandiosas. Saiba-se isto em toda a terra. Exulta e canta de gozo, ó habitante de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de ti. Jesus Cristo é o Santo de Israel. Jesus Cristo é aquele que pode dar para você santidade. Nas minhas orações, eu peço, ó Santo de Israel, dá-me da tua santidade, porque só tu és santo. Tu me pedes, Pai, sede santos porque eu sou santo, mas eu não posso ser santo em mim mesmo. Dá-me da tua santidade. Se você, meu querido irmão, buscar e pedir diariamente a santidade de Jesus,
O Espírito Santo, aquele que é consolador, é aquele que implanta em você a mente de Jesus, dará também para você a santidade de Jesus. Em nome de Jesus Cristo, podemos ser santos, porque Ele é santo. Jesus Cristo, o Santo de Israel, quer habitar no seu lar. É Ele o nosso Salvador. Aqui em Apocalipse capítulo 15, verso 1 em diante, leia comigo. Aqui em Apocalipse 15, verso 1 em diante. E vi outro grande e admirável sinal no céu. 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. A ira de Deus não é sobre os que amam a Jesus. A ira de Deus nas 7 últimas pragas não será sobre os que guardam os mandamentos de Deus, mas sim sobre aqueles que receberam o sinal da besta. Aqueles que recusaram o selo do Deus vivo, o Santo Sábado. Aqueles que recusaram os 10 mandamentos como mandamentos de Deus para os seus filhos. Esses sofrerão a ira de Deus nas 7 últimas pragas. E o verso 2 diz: E vi como um mar de vidro, misturado com fogo, e também os que saíram vitoriosos da besta e da sua imagem. João viu em visão o povo de Deus vitorioso, num mar de vidro. Vitoriosos sobre quem? Vitoriosos sobre o papado, a besta que subiu do mar, e vitoriosos sobre a imagem da besta, que é os Estados Unidos da América do Norte. Queridos, agora, com a vitória de Biden, o novo presidente dos Estados Unidos, um homem corrupto, queridos, ele é a favor da nova ordem mundial. Ele é o segundo presidente católico dos Estados Unidos. O primeiro foi John Kennedy, agora Biden. Biden está a favor do Vaticano. Biden está a favor do Tratado do Clima. Biden está a favor da globalização do governo mundial. Queridos, mais do que nunca, nós estamos a poucos passos da volta de Jesus Cristo. Tudo que eu estou vendo e ouvindo são como passos de um Deus que está voltando. Aqui menciona que o povo de Deus será vitorioso, é vitorioso sobre a besta que subiu do mar, o papado, e sobre a besta que subiu da terra, os Estados Unidos, que se unem ao papado para subjugar o mundo todo e colocar o mundo todo sob o domínio papal. Esse domínio papal dos últimos dias será de 42 meses, conforme diz Apocalipse 13, verso 5. É uma supremacia papal curta. O reinado do papado será curto e será derrubado e destruído. E o povo de Deus sairá vitorioso em Jesus Cristo. E vi como mar de vidro misturado com fogo, e também os que saíram vitoriosos da besta e da sua imagem e do seu sinal. Qual é o sinal da besta? O selo do Deus vivo, o sinal de Deus, é o sábado, como dia santo. Então, o sinal da besta é um dia colocado no lugar do sinal de Deus. Qual é o dia colocado para substituir o sábado? É o domingo. O domingo está sendo implantado como dia santo. Na encíclica papal Laudato Si, o 6º capítulo, que é o último capítulo da encíclica, manda guardar e santificar o domingo e não o sábado bíblico. Queridos, este será o sinal da besta. Mas o povo de Deus, obediente aos mandamentos de Deus, sairá vitorioso. Vitorioso sobre a besta, vitorioso sobre a imagem da besta, vitorioso sobre o sinal da besta. Porque nós somos de Jesus. Nós pertencemos ao Santo de Israel, vitoriosos do sinal da besta e do número do seu nome. Qual é o número do nome da besta? Apocalipse 13, verso 18, 666. Nós não vamos receber o 666, que significa submissão ao papado, obediência aos mandamentos dos homens. Deus colocará na sua testa o nome dele, o nome do Pai, o nome do Filho, serão escritos na sua testa. E ali estará escrito santidade ao Senhor. João viu em visão o povo vitorioso de Jesus Cristo no mar de vidro, que estava junto ao mar de vidro e tinham as harpas de Deus. E o verso 3, e cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo, grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos Santos. A vitória do povo de Israel sobre os egípcios, lá junto ao Mar Vermelho, quando Deus salvou o seu povo e matou os egípcios nas águas do Mar Vermelho.
Esta vitória cantada no Cântico de Moisés será cantada pelos salvos em Jesus Cristo. O Cântico de Moisés e o Cântico do Cordeiro serão cantados. E qual é o conteúdo desta composição, deste cântico? Grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos Santos. Quem te não temerá, ó Senhor, e não magnificará o teu nome? Porque só tu és santo, aleluia. Só o Deus que nós adoramos é santo, chamado Santo de Israel. Por isso nós somos santos em Jesus Cristo, porque Ele é santo. Por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. Aproxima-se rapidamente o tempo em que Deus arrebatará a sua igreja que não se dobrou diante da besta nem da sua imagem, a sua igreja que não recebeu o sinal da besta e nem o número do seu nome. Nós seremos arrebatados para estarmos com Jesus Cristo para todo sempre. Nós vamos cantar na presença de Deus o Cântico de Moisés e o Cântico do Cordeiro. Este é o sonho de Deus para você e a sua família. Levante a cabeça, meu irmão, olhe para cima e ore. Ora bem, Senhor Jesus Cristo, volte logo nos buscar. Não nos deixe. Apressa-te, Jesus Cristo. Poupa o teu povo, abrevia o tempo, volte logo. Com esta bendita esperança, eu desejo para você a paz de Jesus Cristo. A paz daquele que só Ele tem a paz. Fique com a paz, portanto, do meu Jesus, é a minha oração. Amém.